Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como importar e exportar arquivos de texto no Excel. Às vezes a gente precisa importar dados de outras fontes ou até mesmo de outros programas para dentro de pastas do Excel, para fazer, por exemplo, análise de dados. E a gente consegue fazer isso facilmente importando os dados utilizando ferramentas aqui do Excel, recursos específicos que o Excel possui para manuseio de dados externos. Os dados podem ser provenientes de várias fontes e nesse vídeo eu vou mostrar como importar dados de arquivos de texto, TXT ou CSV. Os formatos de arquivos de texto comuns que a gente costuma utilizar são os formatos .txt, que são arquivos com campos delimitados geralmente por caracteres de tabulação ou espaços, e os arquivos .csv, que são arquivos delimitados por vírgulas, ou mais comumente, quando a gente trabalha com o idioma português, ponto e vírgula. Eu vou mostrar os dois casos. Dá para alterar o caractere usado como delimitador, aí eu vou mostrar também como fazer isso. E o Excel suporta a operação de importação e exportação de arquivos com até 1.048.576 linhas e 16.384 colunas, portanto, arquivos com uma grande quantidade de dados. Bom, vou mostrar os arquivos com os quais a gente vai trabalhar aqui neste vídeo. Eu vou trabalhar com este arquivo aqui, frutas. Eu criei um arquivo, um documento de texto chamado frutas. Eu também tenho um documento CSV. CSV é Comma Separated Values, significa valores separados por vírgula, que não precisa ser necessariamente vírgula. Deixa eu abrir esse arquivo frutas para a gente ver como é que ele está constituído. Então aqui eu tenho 3 colunas de dados. A primeira coluna, frutas. A segunda coluna, uma quantidade. E a terceira, um preço. As colunas elas são separadas por caracteres de tabulação. Então temos uma tabulação. Eu apertei a tecla Tab para ir de um item para outro, de uma coluna para outra. Então tem fruta, Tab, quantidade, Tab, preço. Primeira fruta, banana, Tab, a quantidade 12. 1 tab, preço. Veja que não está alinhado, não tem problema. O importante é que a gente tenha essa tabulação aqui. Se eu quiser alinhar, eu posso. Dou 2 tabulações e ele vai ficar alinhadinho. Aí também funciona desse jeito, a gente tem uma configuração para poder juntar essas 2 tabulações numa só. Mas eu vou deixar desse jeito aqui com uma única tabulação. Então aqui eu tenho várias linhas de dados. A primeira linha é um cabeçalho, que indica o que tem em cada coluna. Então fruta, quantidade e preço. E da segunda linha em diante são os dados em si. Então isso aqui é um arquivo TXT normal. Digitei no bloco de notas um arquivo normal. E para funcionar tem que ser um arquivo de texto normal, sem formatação. Não adianta fazer no Word, por exemplo, aplicar negrito, itálico, sublinhado, fonte e tentar importar no Excel, porque você vai ter problemas. Tem que ser um arquivo de texto puro. Então isso aqui é um TXT. Beleza. Deixa eu fechar esse arquivo. Vou salvar. E o outro arquivo que a gente vai trabalhar é esse daqui, é um CSV. Então, eu vou abrir. Ele é um pouquinho diferente porque eu não usei tabulação para delimitar os campos. Eu usei vírgulas. Vírgula, vírgula, que também tem vírgula. E aqui no preço, como o preço em reais tem vírgula, eu englobei o valor do preço entre aspas. No caso, eu usei aspas simples. Você pode usar aspas duplas também, aspas normal, que não tem problema. Tem configuração para a gente fazer a respeito disso. Por que eu tive que colocar entre aspas? Porque a vírgula nesse arquivo aqui é um caractere delimitador, ele é que vai separar uma coluna da outra. As colunas são chamadas de campos. Então, para o Excel não se confundir, não achar que isso é um campo e isso é outro campo, eu coloco entre aspas e ele vai saber que isso aqui tudo é um dado só, desde que eu faça a configuração adequada. Tá? Então tá aí. Deixa eu colocar o 0 aqui. Beleza. Então eu vou fechar esse arquivo, vou salvar e fechar. E a gente vai fazer a importação dele lá no Excel. Vamos salvar. Beleza. Vamos lá. Estou com o Excel aberto aqui atrás. E vou trabalhar com esses arquivos aqui. Tem 2 formas de a gente importar os arquivos. A gente pode abrir direto no Excel ou importar como uma fonte de dados externa. Como é que eu importo direto no Excel? Bem simples. A gente vai em Arquivo, Abrir, Normal, Procurar, vai na pastinha onde está o arquivo. Por exemplo, eu vou pegar o meu arquivo de frutas. Aí, veja, todos os arquivos do Excel. Arquivo de texto não é do Excel especificamente. Então, a gente tem que mudar aqui para arquivos de texto. Então, formato, arquivos de texto. Ele vai mostrar para mim tanto o CSV quanto o documento TXT normal. Eu
vou selecionar esse TXT normal, documento de texto, aqui, mando abrir, e aí ele vai abrir o assistente de importação de texto. Ele detectou que é um texto, que tem campos, que tem dados dentro, e agora ele vai perguntar para a gente, como é que eu tenho que tratar esses dados para poder exibir do jeito que você quer? Então a gente tem esse assistente de importação para isso. O assistente de texto especificou os dados como delimitados. Legal, a gente tem umas configurações para fazer. Primeiro, tipo de dados originais. Escolha o tipo de campo que melhor descreva seus dados. Ele é delimitado ou largura fixa? O delimitado é aquele que tem algum tipo de caractere específico para separar as colunas, que é o nosso caso. Então são caracteres como vírgulas ou tabulações no caso. Largura fixa, os campos são alinhados em colunas com espaços. Você dá só um espacinho, né, de um campo para outro e coloca os dados. No caso ele é delimitado, então vou deixar marcado isso aqui que é o padrão inclusive. Iniciar a importação na linha, e aqui eu vou dizer onde começa a importação, ou seja, eu não preciso importar ele inteiro. Eu posso começar a partir de uma certa parte do arquivo. No caso, eu quero começar ele inteiro, desde a primeira linha. Origem do arquivo, a gente vai colocar a codificação do arquivo, que por algum motivo na minha máquina vem como japonês, mas não é japonês evidentemente. Tem um caractere aqui em japonês aparecendo na visualização, nada a ver. Eu vou colocar Windows ANSI. Beleza, ele já mostrou se cedilha direitinho. Tá? Você tem vários outros formatos aqui. Você vai selecionar o que for mais adequado para você. Geralmente o Windows ANSI vai resolver. E aí, esse meu arquivo ele tem cabeçalho. Lembra? Fruta, quantidade e preço. Então eu tenho que marcar isso aqui para o Excel saber que a primeira linha é um cabeçalho para as colunas. Configurado isso, eu vou clicar em avançar. Olha só, a visualização aqui já mudou. Ele já conseguiu separar os dados nas colunas correspondentes. E aí a gente tem que especificar qual é o delimitador adequado, se ele não tiver detectado. Aqui ele detectou, que é a tabulação, que é padrão. Mas se fosse ponto e vírgula, marcaria ponto e vírgula, vírgula, espaço ou até outros. Se eu tivesse usado um outro caractere qualquer como delimitador, sei lá, um ponto de interrogação, eu marcaria outros e colocaria o ponto de interrogação aqui. Não é o caso. O meu é tabulação, então deixo apenas como tabulação. Eu também posso considerar delimitadores consecutivos como um só, que é aquele caso de eu dar, por exemplo, 2 tabs para deixar as colunas bem alinhadinhas dentro do arquivo de texto. E se eu tiver 2 tabs, ele vai considerar os dois como sendo um só. Né? E aí vai funcionar do mesmo jeito, que eu poderia ter feito isso no arquivo. E o qualificador de texto é um caractere que vai indicar quando um conjunto de caracteres é um dado só. Por exemplo, para os preços, veja, 25,96 é o preço. Como é que ele detecta isso? Porque eu uso um qualificador de texto. Nesse caso, não tem esse qualificador, porque o arquivo de texto está separado por tabulação e ele já conseguiu detectar. Isso aqui vai ser mais importante quando eu tiver a separação por vírgulas. Porque aí eu tenho vírgula separando as colunas e vírgula separando o número da parte inteira com a parte decimal. E aí o qualificador de texto vai fazer mais diferença e eu vou mostrar isso quando a gente importar o arquivo CSV. Então, para esse exemplo, ignoramos isso. Só clicar em avançar e aí ele vai perguntar para mim que tipo de dado mais ou menos é cada coluna, para a gente dar uma formatada extra. Ele coloca como tipo geral para todas as colunas, mas se for texto ou data, a gente pode especificar. Por exemplo, a primeira coluna, que são os nomes de frutas, é texto. Então, eu deixo marcado aqui embaixo, coloco texto. Ok, já mudou para texto. Aqui eu vou deixar a quantidade como geral mesmo. E aqui, geral também. Tá? Não tenho nenhuma data. Se eu tiver data, eu marco data e aí eu especifico a ordem dos dados. D é dia, M é mês e A é ano. Então, dia, mês e ano, mês, dia. E depende de como os dados estão no arquivo. Também tem uma opção avançado, tá? Para a gente especificar o separador decimal e de milhar se houver nos dados numéricos. No caso, o separador decimal é a vírgula, que eu utilizei, inclusive ele reconheceu aqui, 25,96. Beleza. Não preciso alterar nada aqui, tudo configuradinho, é só clicar em concluir e estão importados os dados. Bonitinho, cada coluna do arquivo de texto numa coluna separada do Excel. Tá? Aqui é texto, clico aqui, já aparece texto aqui em cima e os demais, tipo geral. E aí é só você fazer os seus trabalhos normalmente neste arquivo. Perfeito? Então é assim que a gente importa um arquivo de texto com os dados separados por tabulações ou por qualquer outro tipo de delimitador dentro do Excel.
Eu vou fechar esse arquivo e tentar agora importar um CSV. Então, vou fechar, não vou salvar nada, e vamos tentar importar, ou abrir no caso, né, esse arquivo aqui que é um CSV. Tem o mesmo conteúdo basicamente, mas ele é CSV. Veja o que acontece quando eu tento abrir direto esse arquivo. Não apareceu aquele assistente de importação, os dados foram importados e olha só, ficou tudo numa única célula. Fruta, quantidade e preço, banana 12, 25,96, tudo numa única célula. Nesse caso, o Excel não conseguiu reconhecer que existe a separação dos dados e que ele deveria colocar esses dados em colunas distintas. Por quê? Porque eu não estou usando o separador tradicional, específico para o meu sistema, para a minha configuração regional do sistema operacional. Mas aqui a gente pode fazer de uma outra forma. A gente pode importar como uma fonte de dados externa. Como seria isso? Vamos tentar fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui tudo. Não importa onde esteja clicado aqui, tanto faz. A gente vai em Dados, Obter dados externos. E aí a gente tem várias fontes aqui de dados que a gente pode usar. Eu vou explorar algumas delas em outros vídeos, inclusive. Mas aqui eu quero de texto. E aí eu vou até o meu arquivo CSV, olha só. Clico em importar e agora ele abre o assistente de importação de texto. Beleza. É o mesmo esquema. Configura ali a origem do arquivo, Windows ANSI, importo na linha 1, tem cabeçalho, ok, delimitado, clico em avançar. O delimitador não é a tabulação, é a vírgula, então eu desmarco a tabulação e coloco vírgula. Olha só o que aconteceu aqui embaixo. Quando eu cliquei na vírgula, pum, ele já colocou tudo direitinho. Mas o preço parece que ficou errado, né? Ficou o número 25 numa coluna e o número 96, ou os zeros, as casas decimais, em uma outra coluna. Por quê? Porque agora eu preciso mudar o qualificador de texto. Eu usei aspas simples nesse arquivo. E aqui está com uma aspa dupla, que é o padrão. Então eu coloco aspas simples e ele identifica que isso aqui é um dado só. Clique em avançar. É o mesmo esquema. A primeira coluna é texto, as demais eu vou deixar como está. Clico em concluir. E aí ele vai perguntar onde eu quero colocar os dados. Ele vai inserir esses dados em algum lugar dessa planilha. Tá? Basta clicar, por exemplo, eu quero na célula, a partir da célula A1. Eu clico aqui. Ou eu posso criar uma nova planilha para isso. Na nova planilha, ele vai criar uma planilhazinha nova aqui embaixo. Eu vou colocar na planilha existente, dou OK. Agora os dados foram importados corretamente. Olha que beleza. Só trabalhar com os dados. Então o arquivo CSV também eu vou conseguir trabalhar dessa forma. Agora, se eu não quiser importar desse jeito, se eu quiser abrir direto, como eu fiz com o arquivo de texto, eu tenho que alterar as configurações regionais ou alterar o arquivo para que ele use ponto e vírgula. Vou mostrar isso já já. Vamos supor que eu vá salvar esse arquivo. Arquivo, salvar, sim, salvei. Beleza. Agora eu vou abrir o arquivo de novo, o arquivo CSV. Veja só, o Excel substituiu as vírgulas por ponto e vírgula, que é o padrão. E assim eu não preciso me preocupar com a vírgula sendo considerada delimitador ou não para esse caso. Agora, se eu tentar importar direto, ele já vai abrir direto normal, sem necessidade de fazer essas configurações. Beleza. Mas se eu quisesse realmente usar a vírgula como delimitador, que é bastante comum também, em outras aplicações a gente usa muito a vírgula, aplicações para análise de dados, a gente faria o seguinte. A gente vai abrir o painel de controle do computador. A gente vai em região ou opções regionais. E a gente vai abrir as configurações adicionais. E aqui a gente tem, olha só, separador de lista. Veja que é o ponto e vírgula, meu padrão. Mas você pode simplesmente clicar aqui dentro e colocar, por exemplo, a vírgula. E aí ele vai começar a identificar direitinho o separador de lista do arquivo. Só que isso aqui só vai funcionar se o símbolo decimal aqui em cima já não for a vírgula também. Senão a gente vai ter um conflito aí. Ele não vai entender, o Excel não vai entender. A vírgula separa a lista ou separa casas decimais? O que é para fazer? Então, no caso, o símbolo decimal teria de ser alterado para o pontinho. Tá? Então, tudo depende aí da fonte dos seus dados, do idioma do seu computador, etc. Tá? Que eu não vou fazer alteração, só estou mostrando onde que é para você testar. Vou cancelar e fechar o meu painel de controle. Beleza. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo novo, zeradinho. Vou escrever alguma coisa dentro dele. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó,
disciplina, mês e nota. Então, disciplinas, matemática, vou criar uma planilhazinha bem simples, tá? Matemática, química, física e biologia. Pronto. Eu vou colocar aqui um mês, por exemplo, janeiro, fevereiro, abril e junho. E as notas? 6,5, 7, 8,5, 4,5. Pronto. Então as notas aqui bonitinho. Deixa eu mostrar as casas. Tranquilo. Vamos supor que eu queira exportar isso aqui como um arquivo CSV. Como é que eu faço? Isso é bem simples. Na hora de salvar, em vez de salvar, eu vou em salvar como, procuro um local, dou um nome para ele, por exemplo, notas. E aí, no tipo, em vez de pasta de trabalho do Excel, eu vou clicar aqui e vou escolher o que eu quero. CSV, separado por vírgulas. Ou texto formatado, separado por espaços, se você preferir. Está aqui também, a gente viu os dois tipos nesse vídeo. Também tem opções para Macintosh e MS-DOS. No caso, estou usando o Windows. Então, CSV separado por vírgulas, vamos supor. E aí é só clicar em salvar. Ele vai dizer que alguns recursos podem ser perdidos se a gente salvar nesse formato. Não tem problema. Quer usar esse formato mesmo assim? Sim, é para guardar dados. Beleza, está salvo. Se eu entrar na minha pastinha aqui, documentos, e procurar esse arquivo notas que eu acabei de salvar, ele está aqui embaixo. Abrindo direto, está lá. Disciplina, mês, notas separados por ponto e vírgula, que é o padrão da minha máquina por causa das minhas configurações regionais, como a gente viu. Mas as notas estão direitinhas aqui. Beleza, gente? Então tá aí. Nesse vídeo eu mostrei como importar e exportar arquivos de texto no Excel, tanto em formato TXT quanto em formato CSV, separado por vírgulas. A gente vai ver como importar de bancos de dados, de tabelas de bancos de dados e também da web nos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!